condição de comprar um cordeiro, comprar um carneiro bonito, um novilho, né, de primeira qualidade, de ir lá queimar o Senhor, então ele tinha o acesso para que todos, Deus sempre, amados, providencia o acesso para aquele É verdade. Ele sempre pensa naquele que tem necessidade. Então ele providenciava a pomba, igual quando Jesus foi batizado, também veio em pomba o Espírito Santo. E uma vez eu fui convidado para estar numa reunião de pessoas tradicionais, onde o presbítero disse assim: olha, eu gostaria que você fosse lá explicar, porque eram todos universitários naquela igreja, por que o Espírito Santo veio em forma de pomba. Eu falei: mas você está brincando comigo, não? Você é tão inteligente em perguntar uma coisa dessa. Primeiro, que se o Espírito Santo, amados, viesse em Espírito sobre Jesus, ninguém ia ver ele. É verdade. Não é? E veio em pomba, porque todos teriam acesso a Jesus. É verdade. Todos iriam poder ter acesso a Jesus. Não seria limitado. Não era só quem tem dinheiro, não era só pastor, não era só missionário, não era só missionária, não era só empresário, não era quem é rico, mas era quem é pobre. Todos teriam acesso à glória de Deus. Todos que aceitassem a Jesus como seu Salvador. Oh, maravilha! Aleluia! Mas, amados, e o instrumento? O maior instrumento que Deus criou e quer usar é você. Glória a Deus! Você é um instrumento que Deus quer usar. Glória a Deus! E quando eu estava conversando com o pastor João Barbosa e eu estava orando ao Senhor em casa, Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja, com aquela igreja? Porque em 1 Coríntios, amados, está escrito que a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Sabe por quê? Nós temos uma facilidade muito grande, amados, de antecipar as coisas. Nós temos uma facilidade muito grande com a nossa boca de aumentar as coisas. Nós temos uma facilidade muito grande de mentir, de enganar. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando nós aceitamos que o Espírito Santo de Deus, como foi cantado aqui, que é uma pessoa, às vezes a igreja não sabe identificar o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E eu sempre digo que você tem uma amizade, e de repente você tem um amigo, você não vê ele há uma semana. Quando você encontra, você vai ter que gastar ali 1 hora, 2 horas para colocar as coisas tudo em dia, não é? Para colocar as ideias, as novidades, não é? Quando não vê talvez um familiar que está longe, assim é o Espírito Santo. Verdade. Assim é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque quando nós nos afastamos, quando nós não buscamos o Espírito Santo de Deus, quando nós não conversamos mais com o Senhor, porque é Ele quem intercede a Deus por nós, é Ele quem clama ao Senhor pelas nossas necessidades. Quando nós paramos, aí nós podemos dizer assim numa situação: mas será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que nessa luta eu estou só? Será que nessa batalha, quando virá a minha vitória? Mas eu gostaria que os irmãos abrissem antes de nós continuarmos a sua Bíblia, por favor. Aleluia! Em 1 Pedro, o capítulo 5, verso 8 e 9, gostaria que alguém lesse para mim. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém. Amados, quando eu tive o privilégio de conhecer o pastor João Barbosa, e como eu estava dizendo para os irmãos, é uma responsabilidade muito grande quando nós vamos falar algo de Deus, quando nós vamos transmitir a palavra de Deus. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos, através do Espírito Santo de Deus, aquilo que nós devemos falar. Mas quando nós não estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus, que é a pessoa que intercede por nós, não está agindo na nossa vida, há situações em que nós não sabemos o que dizer,
Há situações que nós precisamos da orientação de Deus. Há situações que nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos oriente, até para falar com alguém, até para dar uma resposta. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus. E Deus falava comigo sobre Pedro. Por que Pedro? Em Mateus 14, o verso 29, eu vou ler para os irmãos. Está escrito assim: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amados, eu acredito que todos vocês conhecem essa palavra. Quando houve a tempestade, Jesus tinha saído da Galiléia e tinha ido para o monte, e os discípulos pegaram o barco para ir para o outro lado. E uma grande tempestade os envolvia. Uma grande tempestade veio sobre aquele barco. E no meio da tempestade, eles viram Jesus caminhando por sobre as águas. Mas somente uma pessoa teve condição de olhar. Os outros todos ficaram amedrontados daquilo que estava acontecendo. E parecia que como se fosse uma cena de um filme, amados. Quantas vezes na nossa vida, quantas vezes numa situação que nós estamos passando, que somente Deus sabe, que somente o Espírito Santo sabe aquilo que você está passando, aquilo que você já passou, ou aquilo que tem para ser resolvido na sua vida. Mas há momento que o vendaval, que o nosso barco, como foi cantado aqui, está no meio da tempestade, o nosso barco está no alto mar, e nós não conseguimos ver o Senhor, nós não conseguimos ver a resposta de Deus no imediato, porque nós queremos a resposta de Deus rapidamente. Muitas vezes nós queremos que Deus faça a solução do nosso problema no outro dia, ou na mesma hora que nós oramos. Mas quando eles viram o Mestre, e Pedro avistou e viu que era Jesus. Pedro viu que era Jesus, mas ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo. Amados, você como instrumento de Deus, você como homem de Deus, você como mulher de Deus, são poucos os que se lançam no mar e acreditam na promessa de Deus. São poucos aqueles que acreditam na bênção que Deus tem para ele, mas são muitos os espectadores. Em que categoria nós estamos? Será que nós estamos apenas olhando o Senhor? Ou será que nós estamos também nos lançando no mar? Será que nós estamos também encarando aquela dificuldade, encarando aquele problema? Será que nós estamos dizendo: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter no mar, sobre as águas também com o Senhor? Talvez, amados, nós pensamos numa dificuldade que nós passamos. O que o Espírito Santo de Deus tem falado com essa aí, todas as igrejas têm passado, é para que você seja forte, para que você seja constante, para que você seja perseverante, porque o Espírito Santo de Deus quer estar sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que a árvore é reconhecida pelos frutos. A árvore é reconhecida pelo fruto que ela dá. Se você é cheio do Espírito Santo, você deve ter qualidades diferentes, você deve ser diferente, o seu jeito de andar é diferente, o seu jeito de falar é diferente, o seu jeito de olhar é diferente, o seu jeito de caminhar é diferente, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Quando foi que você já viu alguém chegar para você e dizer assim: você é crente? Quem é que já teve essa experiência? Amém. Não é? Glória a Deus. Porque a árvore é conhecida pelo fruto. Se você é diferente, o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Você vai pensar uma, duas vezes antes de chegar para o pastor e dizer algo, antes de chegar para o diácono, para a missionária e falar algo de alguém, ou falar